Isso ficou marcado para mim. Eu falei, eu preciso ser um líder servidor. Né? Eu preciso inspirar, eu preciso servir o pessoal. Eu não porque eu acho que quando você não está preparado para uma liderança, você se sente, nossa, eu sou o chefe. E na verdade é o contrário. Né? Quando você vai para uma liderança, você tem que servir mais as pessoas que estão ali. Então você está para baixo, você não está para cima. Você tem que servir para as pessoas crescerem. E isso me deu um estralo. Assim que eu voltei de férias, eu reuni o time. Falei, pessoal, as coisas vão mudar. Cresça e apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cresça e Apareça. E para você que ainda não nos segue, não deixe de nos procurar em @Cresça e Apareça Podcast. Um apaixonado por tecnologia e por pessoas desde pequeno, ele iniciou sua trajetória se aventurando numa Lan House. Hoje, como gerente num centro de excelência, ele vem contar os altos e baixos da sua trajetória profissional aqui no Cresça e Apareça. É com muita honra que eu recebo hoje Diego Arcanjo. Seja muito bem-vindo. Prazer, Léo. Prazer estar aqui com você e obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Certamente você vai contribuir muito para o pessoal que está nos escutando aqui de casa. E para dar início, eu gostaria que você contasse então um pouquinho de quem é o Diego, de onde você veio, Diego. Show. Léo, tenho 37 anos, sou paulista, caçula de 3 filhos. Tive uma infância muito boa, meus pais sempre foram bem rígidos em questão de estudos. Com mais ou menos 7 anos de idade, eu ganhei um piano. Sempre gostei muito. Via na televisão, meu pai foi e comprou para mim. Não tive aula, então eu tive que me virar ali nos 30. Olha, que legal. Nisso eu consegui evoluir um pouco, desenvolver um pouco a escuta da música. Então eu pegava meio que as músicas de ouvido e isso me ajudou muito. Depois, mais ou menos com uns 13 anos, eu tive uma outra paixão, que era o basquete. Joguei 5 anos. Aí até pensei em ir para uma carreira mais profissional, até que eu caí e lesionei o pulso. E isso me fez repensar e ver se é aquilo mesmo que eu queria. Bom, eu gosto de citar essa parte da minha infância porque eu acredito que a música e o esporte ajudam no desenvolvimento infantil e juvenil, ali na adolescência, né, de qualquer criança. Acho que o esporte ajuda muito essa parte de competição, de trabalho em equipe, e a música desenvolve toda a parte cognitiva, enfim. Com os meus 16 anos, eu abri uma lan house junto com minha irmã. A gente começou com mais ou menos 3 máquinas. Após um ano, a gente já tinha umas 15 máquinas. Foi uma experiência bem legal. Na época era chamada Cyber Café, não era nem Lan House. Depois que veio, né, a febre de Lan House. Falimos. Né? O governo ele abriu aquele acesso a São Paulo, né? E as pessoas não queriam mais pagar, tinha de graça. Então a gente acabou falindo. Então foi a primeira e única empresa que eu fali. Bom, depois disso eu dava aula também de informática numa escola de microinformática. E fazia um curso profissionalizante. Curso profissionalizante a gente nem tem mais, né? Nessa hora que a gente vê o quanto que a gente está ficando velho. Foi onde eu tive a primeira indicação para o meu primeiro emprego registrado. Trabalhei numa loja no centro de São Paulo. Essa loja, ela foi o primeiro, foi até engraçado o primeiro dia. Eu cheguei todo empolgado, né? Todo arrumadinho. Quando eu cheguei na porta da loja, o gerente falou para mim, você que é o rapaz novo? Sim. Né? Eu já falei, vou vender, vou fazer o meu melhor. Ele pediu para eu tirar a madeira da escada que estava na lateral e colocar dentro de uma caçamba de um caminhão. Eu falei, gente, eu tô arrumado, vim trabalhar, o cara tá pedindo para eu tirar madeira, não entendi. Naquele dia eu já percebi que o cara não gostava de mim. E aí... Mas ali eu tive grandes aprendizados nessa primeira empresa, né, que eu trabalhei. Eu conheci um senhor... eu chamava ele de Seu Oliveira. Ele trabalhava na expedição. E o Seu Oliveira, qual era o trabalho dele? Ele pegar a caixa, organizar as coisas, os materiais dentro da caixa, fechava a caixa, passava o fitilho e deixava lá para entrega. Detalhe que o Seu Oliveira fazia isso há 20 anos já. 20 anos fazendo isso. Mas ele fazia isso de uma forma tão leve, com um sorriso no rosto. E isso me chamava a atenção. Eu falo, mas cara, você 20 anos fechando caixa? Ele falou, cara, mas eu gosto do que eu faço, eu tô feliz. E ao mesmo tempo que ele me ensinou ali que era importante fazer uma coisa que gostava,
Ao mesmo tempo eu vi que aquilo não era o meu lugar. Eu falei, não é isso que eu quero. E ao mesmo tempo também não sabia o que eu queria. E eu tinha que dar o primeiro passo. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Preciso estudar. Faculdade, não sei o que eu vou fazer, né? E aí eu optei por até um direcionamento do meu pai, fazer um curso técnico. Fiz um técnico de informática. Gostava de tecnologia, não sabia bem o que eu queria, mas eu sabia mais ou menos o que eu gostava. Falei, vou fazer um técnico de informática. Talvez aquilo me abra opções aí para saber para onde eu vá, né? Para onde eu tenho que ir. Interessante. Bom, nesse estágio surgiu uma vaga de estágio no Banco do Brasil. A vaga bem disputada na época, mais ou menos 20 pessoas participaram. Eu consegui passar. Era uma agência no Banco do Brasil, ali na Ana Rosa, de São Paulo. Tive também ótimas oportunidades de conhecer pessoas muito inteligentes. Ali ficava também o pessoal da superintendência do banco na época. Então, tive contato com pessoas extremamente competentes e aprendi muito. Isso contribuiu muito para o meu aprendizado. Fiquei mais ou menos 2 anos. Detalhe que, antes de eu entrar no Banco do Brasil, mais novo, a minha irmã, eu sou caçula, né? Eu gostava de andar muito com minha irmã e eu andava ali na região da Paulista. Eu achava muito chique na época ali, andar na Paulista, menino, né? Principalmente no frio, o pessoal tudo tudo elegante, né? Eu falava, nossa, eu quero trabalhar aqui. E eu olhava os bancos, eu falava, nossa, que legal, quero trabalhar em banco. É muito chique, né? E é coisa de menino, né? Você fala, quero trabalhar em banco, quero trabalhar em banco. E um detalhe que eu não comentei aqui antes também, quando eu trabalhava na loja, essa vontade de trabalhar em banco era tão grande, que eu fazia? Na hora do almoço, eu comia rapidinho, aí eu pegava os currículos, que na época era tudo impresso, né? Colocava numa pastinha e subia para o centro de São Paulo e indo nos bancos entregando meu currículo. Olha só. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu acredito muito as pessoas podem falar que é fé ou lei da atração, mas acho que quando a gente quer alguma coisa, o processo da vida ali acaba levando aquilo que a gente está desejando, né? Se a gente buscar aquilo. Então, depois desses 2 anos no Banco do Brasil, saí do Banco do Brasil ainda assim, ainda com aquela vontade de trabalhar em banco. Fiquei um período desempregado, coisa de 2 meses, e fui convidado a trabalhar numa metalúrgica. Essa metalúrgica seria o meu segundo emprego registrado. Não eram empregos dos sonhos, mas eu precisava de um emprego, porque eu queria cursar a faculdade. E eu fui contratado para ser um controller. Então, me colocaram numa salinha pequenininha, e meu papel era, vinha um colaborador, pedia um EPI, pedia algum material, eu dava uma folha para ele, ele assinava e entregava. Só isso. Tinha acabado de terminar o curso técnico. Minha mente estava borbulhando, cheio de coisas que eu queria colocar em prática, e eu estava ali parado. Eu fico agoniado quando eu fico parado, né? E aquelas atividades muito morosas me deixavam ainda mais agoniado. Então, o que eu fiz? Comecei a aplicar algumas coisas que eu já conhecia e comecei a fazer algumas automações ali dentro mesmo. Controles, automações de atividades. E aí a empresa começou a me ver como quem é mais. Porque eu já ficava naquela época, eu já ficava muito angustiado. Ficar sem fazer nada ou fazendo atividade repetitiva. Eu já tinha um mindset de trabalhar como humano, não como robô. E isso me ajudou muito naquela época. Dali eu passei a gerenciar, a liderar uma automação não só da fábrica, mas também das lojas. Então ampliou ainda mais o meu conhecimento. E eu comecei a cursar uma faculdade, né? Comecei a fazer ciências da computação. Passou um tempo, passou acho que mais ou menos 2 anos, eu saí dessa empresa e recebi uma proposta para trabalhar como analista de sistemas de suporte no Unibanco, em um banco que eu sempre também admirei muito. Quando criança, não sei se você se recorda aqueles comerciais do Unibanco, tinha aqueles bichinhos falando que legal. E fui ter essa oportunidade de trabalhar no Unibanco como analista de suporte de sistemas. Fiquei 1 ano como júnior nessa empresa, depois passei para pleno, após esse 1 ano, e depois de mais 1 ano, eu tive minha primeira oportunidade de líder, né, numa cadeira de líder. Liderava ali mais ou menos 25 pessoas. Foi bom, mas também foi ruim, porque eu não estava preparado para uma liderança. Eu fui jogado aos leões. Eu era um ótimo técnico, mas era um péssimo líder. Eu percebi isso com o tempo.
No início eu tinha todo o time ao meu lado. Tinha um bom relacionamento com o time, mas eu comecei a ser orientado que eu teria que pressionar o time. E pressionar é bom, mas depende da maneira. E eu não tinha maneira. E eu comecei a bater muito no time. Comecei a expor muito o time. Eu lembro de uma vez, eu só não recordo o problema, mas um dos técnicos fez alguma coisa errada em algum andar, na máquina de uma pessoa do jurídico, se eu não me engano, e eu fui com ele na frente dessa pessoa e chamei a atenção dele na frente e expus ele. E eu achei, na minha cabeça eu estava certo, porque ele fez algo errado e ele já sabia qual era o procedimento. E o time começou a se afastar de mim. Eu falei, eu tô perdendo o time, e agora? O que eu faço? Estava próximo das minhas férias, saí de férias e decidi investir num curso de liderança. Na época o curso era ali na região da Paulista, mas isso ficou bem marcado para mim porque na palestra, conforme o palestrante ia falando no workshop, parecia que estava falando diretamente para mim. Como se tivesse... Tô falando com você, viu? Se liga. Eu sei como é o sentimento. Aí eu, caramba, meu. E é legal porque, assim, a palestra foi direcionada totalmente para o livro, na época que foi best-seller, que era O Monge e o Executivo. Uhum. Não sei, você deve conhecer o livro. Ele é baseado na história de Jesus Cristo, na liderança de Jesus Cristo. Não era voltado nada muito para a religião, mas a liderança em si dele, que foi, né, e é das lideranças mais inspiradoras que já teve, que é aquele líder servidor. Isso ficou marcado para mim. Eu falei, eu preciso ser um líder servidor, né? Eu preciso inspirar, eu preciso servir o pessoal. Que eu acho que quando você não está preparado para uma liderança, você se sente, nossa, eu sou o chefe. E na verdade é o contrário, né? Quando você vai para uma liderança, você tem que servir mais as pessoas que estão ali. Então você está para baixo, você não está para cima. Você tem que servir para as pessoas crescerem. E isso me deu um estralo. Assim que eu voltei de férias, eu reuni o time. Falei, pessoal, as coisas vão mudar. Pedi desculpas por alguma coisa que eu tivesse falado ou feito. E as coisas começaram a mudar. Então, nessa minha primeira liderança, eu tive muito aprendizado errando, né? Uhum. Eu costumo dizer que a senioridade ela vem em quantidade de cicatriz que você tem na cara, né? Então, quanto mais cicatriz, mais sênior você fica. Verdade. Então, eu tive muito aprendizado nessa primeira oportunidade de liderança. Se me permite, Diego, eu queria destacar uns pontinhos que eu percebi. Ao longo dessa trajetória ainda inicial sua de trabalho, deu para perceber que você tem bastante facilidade em identificar os seus gaps e buscar algo para corrigi-los. Então, deixando de uma forma mais clara com exemplos, né? A tua experiência com o senhorzinho que fechava caixas, você percebeu rapidamente que aquilo não era o que você queria para você. Então, você tomou uma ação em relação a isso. Na tua primeira oportunidade como líder, você percebeu que algo estava errado e você buscou algo para corrigir algo que estava faltando para você. Então, é uma capacidade que você já vinha tendo desde bem jovem e que certamente, trabalhando num processo de melhoria contínua, isso vem trazendo você até onde você chegou hoje. Que legal essa análise, muito bom. Eu não tinha notado isso não. Às vezes de fora a pessoa enxerga melhor, né? Eu sempre tive uma autocobrança um pouquinho alta, né? Isso acho que é bom, mas também às vezes é muito ruim, né? Porque a gente nunca enxerga o quanto a gente já evoluiu e continua se cobrando. Hoje, com 37 anos, eu tenho um pouco mais de controle sobre isso, eu consigo enxergar, né? Minha família, minha esposa, eles sempre me colocam, né, no meu lugar e falam, Diego, você evoluiu muito, olha onde você está. Então, acho que família e amigos ajudam muito também nisso. Depois dessa liderança, houve a fusão do Itaú Unibanco na época. Uhum. Participei também dessa fusão, foi um trabalho bem bacana, bem legal, conheci muita gente, porque a empresa ela inchou, né? Eram 2 bancos ali fazendo a fusão. Então, tive a oportunidade de conhecer muita gente. Nessa fusão, eu tive muitos amigos também, fiz muitos amigos na época. E com essa fusão, surgiu uma nova área, uma criação de uma nova área. Uma área de qualidade, né, com exigência aí do banco. E me veio a oportunidade, né, a proposta de fazer parte desse squad. E eu fui.
né? Não mais como um cargo de liderança, mas sim como especialista. O desafio ali também era bem legal, era voltado totalmente para a qualidade, uma coisa que eu gosto muito, que eu herdei um pouquinho do meu pai, né? Meu pai, ele trabalhou numa multinacional por quase 30 anos, na Bosch, e quando mais novo, meu pai me levava para trabalhar com ele. Era bem legal. Então eu via meu pai em atuação, meu pai era inspetor de qualidade. Ah, que bacana. Então eu via o meu pai ali, meu pai desenhava Pareto na transparência. Quem está assistindo não sei se vai saber o que é transparência, mas meu pai fazia na transparência o Pareto, né, Ishikawa, tudo ali. E eu achava aquilo legal, falava, nossa, que bacana, adorava ir trabalhar com meu pai. Então meu pai foi uma das pessoas que mais me inspiraram, assim, para essa área de qualidade. Então, nossa, eu trocava figurinha com ele, chegava no trabalho, começava a montar, montei um book na época com mais de 100 páginas, só de indicadores, análise. Então, assim, foi um trabalho bem bacana, um trabalho assim, de inteligência para qualidade e melhoria contínua muito forte. Fiquei nisso mais ou menos uns 2 anos. Deu tão certo que a consultoria a qual eu trabalhava, ela colocou isso para outros clientes. Isso para mim foi muito bom. Por quê? Antes eu estava trabalhando ali só com o Itaú Unibanco. Agora eu tive a oportunidade de passar e navegar um pouquinho em outros grandes players no mercado. Eu tive a oportunidade de passar no Carrefour, alguns projetos lá, Claro, Vivo, NET, Santander. E eu tinha células ali dentro e eu passava, né, disseminando as boas práticas para a área de qualidade para cada projeto. Então foi uma época da minha vida que eu tive muito aprendizado. Porque a gente olha para grandes empresas e fala, nossa, é grande, é perfeita a empresa, mas só que não, nenhuma empresa é perfeita. Então a gente entra, ainda mais nós que trabalhamos com processo, fala, cara, que caótico, mas é um caótico tão legal, né? Que você vê alguns problemas, você fala, cara, eu quero resolver. Então assim, perfeito. Foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que foi a época que eu mais aprendi, né? Mais aprendi e tive contato com N culturas de empresas distintas, com um core diferente. Enfim, foi maravilhoso. Enriquecedor. Muito. Depois disso, eu recebi uma outra proposta, ainda com consultoria, para trabalhar no Santander, em um BPO. Né? BPO, outsourcing de processos de negócio. Uhum. Nessa oportunidade, eu voltei como líder, entrei com um papel de coordenação. Era um BPO muito grande, era uma operação mais ou menos de 230 pessoas, mais ou menos isso, é bem grande. Era para gestão patrimonial. E voltando para a liderança novamente, né? Lidando com as pessoas. Mas já com mais experiência. Agora um pouquinho mais, com mais cicatrizes aí, né? Mas ainda assim, quando você trabalha com pessoas, você sempre aprende. É muito difícil, não é fácil lidar com pessoas, não é fácil. Mas ao mesmo tempo é tão gratificante, é tão gostoso e é tão desafiador. Porque não depende só, quando você é um especialista, quando você é um analista, você sabe o que você tem que fazer, depende só de você. Exatamente. Agora, e você sabe as ferramentas, você domina as ferramentas. Você tem que fazer um relatório no Excel ou um banco de dados, você domina, você sente e faz. Agora, quando você precisa chegar num resultado, num objetivo, utilizando em conjunto com pessoas, você tem que ir mais além, você tem que entender o que motiva aquela pessoa, né? Para você conseguir apoiar ela mais para ela chegar onde ela quer e atender também no objetivo que está do grupo. É complexo, mas é muito bom, eu gosto muito. É apaixonante, né? É apaixonante e é desafiador. Eu acho que é apaixonante porque é desafiador. Exatamente. E ali foi um projeto também que eu tenho muito carinho. Foi um projeto que começou a crescer muito, né? Era uma operação muito grande e o negócio foi ganhando corpo ali, né? Então eu peguei essa parte operacional, a gente conseguiu dar uma melhoria. E aí, Diego, agora pega essa. Eu fui pegando outras áreas dentro desse BPO. E quando eu fui ver, eu tinha um time muito forte de negócio comigo e uma célula pequenininha de tecnologia, né? Então, tem coisa que não dá para melhorar sem tecnologia, você tem que aplicar a tecnologia. E isso começou a crescer. E aí eu recebi uma nova oportunidade, um novo desafio, que era fazer o papel de gerente de projetos. Era uma coisa que eu queria muito, que eu estava me preparando para isso, mas eu nunca tinha tido contato. Me sentia preparado teoricamente, mas eu não tinha a experiência, né? E para um projeto tão grande, com um orçamento que estava envolvido ali muito grande. Fiquei inseguro. Fui falar com quem? Papai. Falei, papai, o que eu faço?
E meu pai me orientou, olha, você quer? Eu falei, quero muito. Ele falou, mas não dá um passo maior que a perna. Seja sincero. E ser sincero não é legal às vezes, né? Porque você quer muito uma coisa e você não quer falar que você não está pronto. Fui no diretor da empresa e joguei a sinceridade com ele. Falei, olha, eu quero muito essa oportunidade, eu agradeço, né, de ter sido lembrado, mas eu acho que eu não estou preparado. Eu não tenho essa senioridade ainda. Cara, eu estava achando que ele ia me colocar de escanteio. Fiquei muito assustado ali, né, de isso acontecer, mas aconteceu totalmente o inverso. Ele elogiou a postura e me colocou uma pessoa mais sênior ao meu lado para fazer a mentoria, o acompanhamento, para me direcionar. Cara, isso foi muito legal, porque aquela insegurança que eu estava, agora não existia mais, né? Então, eu enchi o pulmão aqui e falei, agora eu vou para a guerra, tenho pessoas aqui que vão me ajudar. E eu não tinha medo de errar, né? E sempre que eu estava com uma dúvida, eu levava para essa pessoa mais sênior, trazia para ele me orientava, eu voltava, muitas vezes eu estava muito seguro, eu falei, você pode ir comigo? Ele ia comigo. E, cara, foi um aprendizado também bem bacana. Eu aprendi muita coisa. Eu percebo duas coisas nessa sua fala, né? Uma delas, você mais uma vez reconhecendo que não estava pronto e algum empecilho na tua jornada e buscando ajuda para tal, mais uma vez, né? E uma oportunidade ímpar que você teve de ver uma atitude de liderança incrível, que foi do teu diretor em colocar um mentor, te dar a oportunidade e te fazer crescer como profissional também, né? Isso Sim. Certamente deve ter refletido aí na tua forma de liderar para os seus liderados também. Com certeza. Muito bom. Bom, nesse projeto eu fiquei acho que fiquei 4 ou 5 anos nesse projeto, um projeto bem grande. Foi um case também, saí muito feliz desse projeto. Foi meio que um filho, né? Você vai começar a fazer essas coisas e você fala, nossa, é um filho, não quero largar mais. E aí eu fui direcionado para gerenciar um projeto dentro da NET, que tinha acabado de fusionar também com a Claro. E estava caótico. Lá eu não fiquei muito tempo, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, porque eu já estava inquieto. Como consultor, foram quase 10 anos, que me trouxe uma experiência muito grande. Eu consegui navegar, como eu comentei, em várias empresas, vários ramos, vários problemas, várias pessoas, mas eu estava inquieto, eu estava muito confortável, até o presidente já me conhecia. Então, eu queria me provar. Eu falei, cara, eu sou bom aqui dentro da consultoria, com esses clientes, mas será que lá fora, né, eu consigo me garantir? Eu queria me desafiar. Então, fui para o mercado. Pensei em abrir uma consultoria, né, saí dessa consultoria, dei um tempo, falei, vou abrir minha própria consultoria. E nesse período me apareceu uma outra oportunidade para trabalhar na empresa TecBan, do Banco 24 Horas, como para a implementação do SAP. Eles estavam fazendo, né, a mudança do ERP deles e eles precisavam de um consultor de processos. Aceitei a proposta e depois de mais ou menos um mês, acho que até menos de um mês, eu me apaixonei pela empresa. É uma empresa fantástica, tenho um carinho enorme pela TecBan. E eu falei para minha esposa, eu lembro que eu comentei com ela, falei, olha, com 3 meses eu quero receber uma proposta para trabalhar nessa empresa. Eu quero muito trabalhar aqui. E eu fui, né, com faca no dente, né, como dizem. E com 3 meses me chamaram para conversar, não com a proposta, infelizmente, mas me dando feedback, que eu tinha o perfil da empresa. E isso me motivou ainda mais. Não existia ainda a oportunidade, mas eu sabia que assim que aparecesse a oportunidade eu estaria ali, né, e iriam se lembrar de mim. Bom, passou um ano, meu contrato já estava para vencer e veio a tão esperada oportunidade. E aí eu passei a fazer parte dentro do escritório de processo da TecBan. Cara, ali foi a melhor experiência que eu já tive, com o melhor gestor que eu já tive. Foi o Márcio Ramalhão, era o gestor na época. Imagina uma pessoa humana, uma pessoa que a gente estava conversando agora sobre pessoas, é um cara que eu falo para ele que ele é um ser evoluído, eu brinco com ele. A facilidade de fazer leitura de pessoas, de colocar a pessoa no momento certo, na hora certa, com aquele perfil necessário.
é até de assustar. E eu aprendi muito só de assistir ele, né? De ele me orientando. Enfim, aprendi muito ali. E mais ou menos depois de um ano, ele me trouxe uma oportunidade para montar um centro de excelência para RPA, né? Para robotização de processos dentro da TecBan. Ele falou, Diego, é sua cara. Eu falei, pior que é. Eu já tinha mexido com automação, mas há uns quase 5 anos atrás se falava muito de RPA, mas já tinha uma tecnologia antes, né? Mas ela evoluiu, e aí colocaram esse nome. E eu fui. Falei, não, bora lá. Uma parceria junto com a TI, um time, fenomenal. E a gente começou a trabalhar em cima disso. Resumindo, foi um case. Nós conseguimos automatizar vários processos, trazendo um benefício, um saving muito grande para a empresa, ajudando pessoas ali. A ideia de robotização é tirar pessoas de atividades rotineiras e repetitivas para colocar em atividades de maior valor agregado, uma atividade que a pessoa ela aplique de fato o talento humano, né? E hoje eles estão mais ou menos com mais de 30 robôs em parque. Foi um aprendizado muito grande, né? Eu tava muito feliz. Falei, cara, eu vou ficar nessa empresa agora e é isso, eu vou me aposentar aqui. Só que não. Lembra do Diego inquieto? Começou a vir propostas. Falei, cara, vou ou não vou? Aí mais uma vez, falei com minha família, falei, tô inquieto. Falei, mas não vai, Diego, a empresa é boa, você gosta, as pessoas te reconhecem. Falei, não, eu tô inquieto. E aí, recentemente, fazem 2 meses, eu recebi uma proposta, uma das propostas era para trabalhar para gerenciar uma área, construção do zero de uma área de um COI, de processos e RPA na Embracon. O fato de ser do zero me chamou muita atenção. Falei, cara, eu posso aplicar aqui os conhecimentos que eu tive. Enfim, de novo, é como se você fosse fazer um filho nascer. Isso me chamou muita atenção. Falei, eu vou. Estudei com a esposa, falei, vamos. Falei, então vou. E aí, dei tchau para a TecBan, um até logo, e fui para a Embracon. Muito feliz também. E hoje, estou gerenciando essa área, já fazem 2 meses, como eu comentei, com vários desafios, com um time novo, né, que tem de tudo para crescer ainda mais. E é onde minha carreira chegou até hoje. Incrível. Uma carreira muito bem sucedida, de muito aprendizado, né? Então, a gente percebe traços bem importantes, né, que ocorreram. Um deles que eu vou citar, e eu vou tomar como exemplo uma experiência que se deu lá atrás, no começo da trajetória, de você fazer algo a mais daquilo que lhe era pedido. Então, quando você tinha que preencher, entregar os EPIs, que você falou, não, eu vou fazer algo a mais aqui, vou implantar uma automatização, né, no processo, você começa a perceber que você se destaca das outras pessoas que fazem as funções apenas que são dadas a elas. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, que você deve fazer mais do que lhe é pedido, mas eu estou querendo dizer que quando você faz, você sai de uma base de comparação. E quando você sai dessa base de comparação, você entra em destaque, né? Eu percebi que você fez isso ao longo da sua carreira, e foi muito legal. E eu queria te fazer uma pergunta ainda sobre a TecBan. Quando você teve o seu feedback, né, e você percebeu que você era a cara da TecBan, né? Eu vou usar o termo que você falou. Quais eram as características que você entendeu, que a empresa te expôs e que te faziam ser a cara da TecBan? Cara, acho que a cultura da TecBan é bem definida. Eu lembro de algumas, que é o Adapta, Agiliza, Colabora, e isso me conectou muito, porque eu já tinha isso meio que em essência. E conhecendo a cultura da empresa, isso só ressaltou ainda mais. Então, eu me conectei literalmente com a empresa. E eu acho que assim, tem muito também do propósito, né? Quando você enxerga a cultura e o propósito da empresa e se conecta com o que você espera, o que você busca, aí dá match. Com certeza.
eu não quero parecer repetitivo para quem está ouvindo o podcast, mas é realmente um dos conceitos principais que eu considero para crescimento profissional é quando a gente trata de marca pessoal. Então, tem 3 bases, né? Imagem, atitude e obra, né? Eu lhe fiz essa pergunta muito para entender, né? Qual a imagem que você estava passando, quais atitudes que você estava passando e quais obras você vinha entregando e que estavam em consonância com aquilo que eles estavam procurando, né? Eu sempre faço um exercício, né? Então, por exemplo, Diego, quem é a pessoa que te vem à cabeça quando o assunto é qualidade? Vai vir uma pessoa. Por quê? Porque ela te mostrou imagem, Sim. atitudes e obras relacionadas à qualidade que te fazem vir que essa pessoa venha à sua cabeça até hoje. Sim. Então, quando eu olho para esse cenário, a minha curiosidade realmente estava em entender o que do Diego, quais imagens, atitudes e obras você apresentou para estar tão conectado com a TecBan. Legal. Muito bom. Partindo um pouquinho então mais para o final do nosso podcast, é uma carreira incrível, né? Eu gostaria de ouvir de você. Quem são os 3 profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que os torna tão excepcionais? Cara, um deles, sem sombra de dúvida, é meu pai. Trabalhei indiretamente com ele, mas como eu comentei no início, eu vi meu pai atuando e ele foi o espelho e acho que foi culpa dele, uma culpa boa, né, de ter me direcionado e para onde eu cheguei hoje, né? Meu pai foi o meu maior influenciador. E ele é excepcional porque meu pai é um exemplo de profissional, né? A segunda pessoa, eu acho que foi um dos meus melhores gestores, que é o Márcio Ramalhão. É uma pessoa que tem uma visão e um talento para pessoas muito grande. Eu aprendi muito e eu aprendi só observando, né, e convivendo. Então tive essa honra de trabalhar com ele, tenho um enorme carinho, é um dos meus mentores hoje. E uma terceira pessoa que me vem em mente, tem várias, se eu ficar aqui eu vou falar muitas pessoas, mas é o Fernando Capovilla. Hoje ele é head na IBM, é uma das pessoas que eu tenho um imenso carinho. Quando eu iniciei, tive a missão, né, de implementar o RPA na TecBan. Comecei a buscar alguns profissionais no mercado para tocar figurinha, para eu conseguir estudar, aprender. Ele foi uma das pessoas que eu entrei em contato, ele me respondeu na mesma hora. Ele mora aqui em Campinas, ele foi de Campinas para São Paulo, sem nenhuma... como é que fala? Sem nenhuma... pretensão, sem pedir nada em troca? Acho que a palavra era... tinha outra palavra na minha mente aqui. Foi sem nenhuma... Oh, meu Deus... Foi sem hesitar. Ele mora aqui em Campinas, foi para São Paulo sem hesitar, e para compartilhar o que ele conhecia. Simples. Ele sentou e compartilhou. Fenomenal. E é um cara apaixonado. Né? É apaixonado. E ele é um apaixonado também por pessoas, processos e tecnologia. Que incrível. E é uma paixão que contamina. Né? Uhum. Então é um cara que eu tenho, assim, fora o carinho que eu tenho por ele, a amizade se tornou um amigo, é um profissional que eu me espelho muito. Né? Eu acho que parte da minha paixão veio dele, de assistir ele, de ver ele falando. E é um cara que faz minha mentoria até hoje. Né? Eu sempre ligo para ele, troco uma figurinha, a gente conversa, ele me orienta. Então é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Que oportunidade ímpar, né? Vou trazer mais uma vez o tema. Quando você sentiu que precisava, você procurou, né? Que tinha algum gap, você procurou por pessoas. E se você não tivesse esse tipo de comportamento, você nunca teria tido a oportunidade de conhecer esse cara, né? Ou talvez tivesse, mas... Em outra situação. Enfim, foi você que procurou isso e isso... Vou utilizar o que você falou, né? Da lei da atração lá no começo. Veio até você uma pessoa incrível, um grande mentor. Muito bom. Antes de pedir para você algumas dicas, tem uma pergunta que eu venho fazendo para os convidados e que eu acho que ela traz bastante conhecimento sobre quem é o Diego e o que é importante, né, no processo de crescimento para o Diego. Então, você já esteve na posição de liderado, você já teve
atitudes que te fizeram crescer e chegar onde você chegou, né? Comportamentos, atitudes, enfim. Mas hoje você já liderou e lidera equipes, né? E eu queria ouvir de você o que para você é importante na hora de escolher alguém para ser promovido. Acho que fora o hard skill, né? Tudo aquilo que a pessoa coloca no currículo, né? Que é a parte técnica, eu acho que é o comportamental. E aí dentro do comportamental é ver a vontade, né? A pessoa de querer aprender, de querer superar talvez uma dificuldade de um aprendizado ou algo que ela não conhece. Eu acho que é o que mais destaca para mim para uma promoção. Acho que o técnico a gente ensina, a pessoa sai do outro lado, mas eu acho que essa postura de querer fazer, de chegar do outro lado, de ser diferente, né? E sempre também com muita ética, né? Eu admiro muito. E humildade. Pessoas com muita humildade, assim, me chamam muita atenção. Sou apaixonado por pessoas humildes. E humilde não é a pessoa que tem menos, né? É mais a postura de se colocar ali, de falar, olha, eu não sei, mas eu quero aprender. Olha, eu não conheço ainda, mas olha, me dá a oportunidade que eu vou sair do outro lado. Eu prometo para você, vou dar o meu melhor. Eu acho que esse tipo de postura é o que eu avalio muito para uma promoção. Muito bom, muito bom. Pessoal aí que trabalha com o Diego, fica a dica. Fica a dica. Muito bom, Diego. Para finalizar, então, gostaria que você comentasse aí para o pessoal que está de casa, desse algumas dicas de crescimento profissional realmente, né? Como que eles podem fazer para alçar voos mais altos. O que você sugere? O conselho que eu posso dar é confie no processo. Tudo tem seu tempo, cada um tem sua jornada, né? Ouçam sua intuição, aquela vozinha, aquela voz que fala lá no fundo, muitas vezes ela está certa, sempre está certa, né, Léo? A gente não ouve. Verdade. E procurem coisas que te inspirem, né? Pessoas, por exemplo, pessoas que te provoquem a melhorar, a fazer melhor, criar algo maior e melhor. Eu acho que é isso, Léo. Muito bom, muito bom. E fica aqui então uma provocação para você que está nos ouvindo. Por que não fazer o mesmo que o Diego fez e procurar por mentores que possam te auxiliar no crescimento com dicas, com experiência? O LinkedIn está aí para isso, né? As pessoas que você conhece no seu meio, né, também estão aí e podem te ajudar. Então, fica a provocação para você de casa. Diego, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Eu tenho certeza que vai ser inspirador para todo mundo que está nos ouvindo. E para nós é sempre uma honra receber alguém com um mindset tão voltado para crescimento, desenvolvimento e principalmente um apaixonado por pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, se vocês gostaram do nosso conteúdo, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscreverem nos nossos canais. Um abraço e até a próxima. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.